Hoje a gente vai falar sobre o livro 5 Minutos do José de Alencar. Bom, o livro 5 Minutos começa com o protagonista indo pegar um ônibus na parte da tarde. Quando ele chega no ponto, o ônibus já tinha partido por conta de um atraso de 5 minutos dele. O protagonista então tem que esperar pelo próximo ônibus. Quando o próximo ônibus chega, já anoiteceu. Ele entra e senta-se ao lado de uma moça que estava com o rosto nas sombras. Essa moça começa a tocar em sua mão, em seu braço, colocar a cabeça em seu ombro, e ele, a partir desse momento, começa a se apaixonar pela moça que nem sequer viu o rosto. O ônibus para e antes de sair dele, a moça diz para o homem: "Não se esqueça de mim." Ela sai do ônibus e o homem sai logo atrás dela, procurando por ela, mas infelizmente ele perdeu-a de vista. Depois de o homem começar a procurar a mulher pela cidade, pois estava apaixonado por ela, ele consegue encontrá-la em um baile em que foi justamente para procurá-la. Nesse baile, ela repete a mesma frase: "Não se esqueça de mim", e se perde na multidão. Depois de algum tempo, eles se reencontram em um teatro, onde ela estava vendo uma peça e ele foi novamente à sua procura. Nessa peça, eles trocam alguns olhares, mas não conversam, e ela vai embora rapidamente de novo, pois estava acompanhada de sua mãe, que não sabia de nenhum dos acontecimentos. Depois do encontro dos dois no teatro, ele recebeu uma carta da mulher falando que era para ele esquecer ela, que eles não podiam se amar. Depois dessa carta, ele ficou muito abalado e resolveu fazer uma viagem para esquecê-la. Durante essa viagem, ele recebeu outra carta dela, falando que ela não iria conseguir esquecê-lo e que se ele quisesse conhecê-la, ele devia ir para Petrópolis. Só que, por conta dessa viagem, já haviam se passado 10 dias desde o envio dessa carta, e a moça estava quase indo embora de Petrópolis. Sendo assim, ele foi para Petrópolis. Chegando lá, conheceu um criado do hotel que disse que conhecia a moça e sabia onde ela estava. Depois que o criado fala que conhece a moça, o homem pede que ele leve-o até o local onde a mulher está. Chegando lá, ele escuta uma pessoa tocando piano e cantando. Imediatamente ele reconhece que era sua mulher amada e começa a cantar junto com ela. Ela então escuta o seu canto e sai na porta da casa, no jardim, para convidá-lo para entrar. Ele entra e eles se sentam no sofá da sala para conversar. Eles conversam bastante e nesse momento ele tem a chance de ver o rosto dela pela primeira vez, que segundo ele era muito belo. Nessa carta, ela falava que já tinham visto antes mesmo de se encontrarem no ônibus, mas que ela não quis chegar perto dele na festa que ela viu ele pela primeira vez, porque sabia que ninguém poderia se apaixonar por ela. Na carta, ela também fala que por ela ter uma doença muito grave, ela não queria machucar o coração de ninguém e que o médico disse para ela que o único jeito dela se curar seria fazendo uma viagem. Então, na carta, ela avisou o homem que ela faria uma viagem para a Europa. Daí nessa carta ela também estava falando que se ele quisesse ir para a Europa junto com ela, ele tinha que estar no porto no dia seguinte. Como ele já estava atrasado, porque ele já tinha visto a carta já no dia seguinte, ele comprou um cavalo para conseguir chegar a tempo para pegar a balsa e conseguir pegar o navio que ia para a Europa. Mas ele não conseguiu chegar a tempo e o cavalo correu tanto que ele morreu de exaustão. Daí ele contratou, como ele viu que a barca já tinha ido embora lá, aí ele contratou um pescador para levar ele até o rio, para ver se dava tempo ainda de pegar o barco para ir para a Europa. O pescador que ele contratou
Como ele não tinha dormido no dia anterior, no meio da viagem deles até o Rio, de Peirópolis até o Rio, ele acabou dormindo e aí ele perdeu o remo. Então eles se atrasaram para chegar e eles não conseguiu pegar o navio para ir para a Europa. Mesmo ele chegando atrasado, ele conseguiu ver a mulher amada que estava passando dentro do navio, do lado de fora. Ele esperou um mês para conseguir pegar outro navio para ir para a Europa e encontrar com ela lá. E durante esse um mês que ele ficou sem ver ela, ele pensava nela todos os dias. Quando ele chegou na Europa, ele foi em busca das cartas que ele achava que ela tinha deixado para ele saber onde que ela estava. Então ele seguiu o coração dele e aí, achando essas cartas, ela falava que sabia que ele estava atrás dela. Então ele continuou indo atrás dela, procurando ela, até que um dia eles se encontraram. Quando eles se encontraram e se viram pela primeira vez na Europa, ele percebeu que ela estava muito mal. E aí teve um dia que ela estava deitada na cama dela, e aí ela falou que ela estava sentindo que ela ia partir. E aí ela pediu para ele guardar a alma dela em um beijo. Então, quando eles se beijaram pela primeira vez, o primeiro beijo do casal, ela acabou se livrando da doença dela e ela melhorou. Depois desse dia, com a melhora dela, eles decidiram se casar lá na Europa mesmo. E aí, depois que eles se casaram, eles passearam por um tanto de lugares na Europa e voltaram para o Brasil. Depois que eles voltaram para o Brasil, eles resolveram ir morar em um canto mais afastado, em Minas. E porque ele falava que ele queria um mundo só deles. Então, eles começaram a viver a vida deles sozinhos. Eles resolveram ir morar mais perto da natureza porque eles falavam que era mais perto do contato divino. E eles se sentiam bem assim, sozinhos, porque eles falavam que a única coisa que eles precisavam era deles, da troca entre eles. Só os dois pra eles já tava bom. Aí a única coisa que eles não se sentiam bem e que eles tinham ciúmes, ele sentia ciúmes das flores da Carlota e a Carlota sentia ciúme dos livros dele, porque eles falavam que tirava a atenção só dos dois. E é isso que acaba assim o livro. O livro mostra como 5 minutos de atraso podem mudar totalmente o rumo da vida da pessoa.